Graças a Deus. Eu gosto tanto de escutar a irmã Edilene dar glória a Deus. Aleluia. Interessante o que ela fala. Ô, glória. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, para a glória de Deus. Se você pode se colocar de pé, para a honra, para a glória de Jesus Cristo, porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E que Deus vai abençoar a sua vida. A Ana Lívia e o Vitor também vieram. E benção, hein? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. Quem tem Bíblia, diga glória. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 2. A palavra de Deus diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Para o perdão, fala perdão. Dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é torto se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação. Fala salvação. E toda a carne verá a salvação de Deus. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tiver. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegavam-se também os publicanos para ser batizados. E disseram a ele: mestre, que devemos de fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam, também dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contendai vós com o vosso soldo, ou seja, o vosso salário. E estando o povo em expectação, pensando todos que João, em seu coração, se porventura seria o Cristo. E respondeu todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, em quem eu não sou digno de desatar a correia das tuas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Graças a Deus. Se assente glorificando a Deus por gentileza. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Não está escrito na palavra de Deus, pastor Paulo, mas eu penso no meu coração e na minha liberdade dentro da Bíblia que nesta noite nós vamos meditar no Evangelho segundo João Batista. Amém? Amém. Graças a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente vai aprender muitas coisas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que quando Deus quer fazer alguma coisa nesse mundo, nessa terra, Ele faz e nada vai impedir. A minha Bíblia vai dizer, em Lucas, capítulo 1, acerca de um casal, pastor Valdemar. Um casal que se chamava, o marido chamava Zacarias, a esposa se chamava Isabel. A Bíblia nos menciona que eram 2 pessoas retas, 2 pessoas justas, 2 pessoas corretas diante de Deus, 2 pessoas que oravam, 2 pessoas que buscavam. Pense, irmã Edilene, num casal abençoado, um casal que Deus era na vida deles. Mas não era que eles tinham um problema. Eles já eram avançados de idade e não tinham nenhum filho. Já eram avançados de idade e não tinham nenhum filho. Mas a minha Bíblia vai dizer que vai se passar o tempo, vai chegar o tempo, e por sorte, vai caber em sorte a Zacarias, marido de Isabel, adentrar dentro do templo para prestar culto, prestar sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz que quando ele está diante do altar, prestando culto a Deus, sacrifícios a Deus, um anjo da parte de Deus chamado Gabriel vai se apresentar diante de Zacarias e vai dizer aquilo que eu acredito que qualquer um que está aqui queria ouvir da parte de Deus. O que, evangelista? Zacarias, as tuas orações foram ouvidas.
Glória a Deus. Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Zacarias, sabe a tua mulher Isabel, que já é avançada de idade, Zacarias? Ela vai engravidar, Zacarias. Ela vai ter um menino. Este menino vai chamar João. E este menino vai ser profeta do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que a Isabel, esposa de Zacarias, já sendo avançada de idade, ela vai engravidar. Ela vai engravidar de um menino, como disse o anjo, e esse menino se chamou João. A Bíblia vai dizer que vai se passar o tempo, creio eu, que o menino já tinha 30 anos de idade. A Bíblia vai dizer que de repente, como lemos aqui nessa noite, e veio a palavra do Senhor a João no deserto. E a Bíblia vai dizer ali que João vai começar a pregar a palavra de Deus. João vai começar a pregar a palavra de Deus. João vai começar a fazer aquilo que era a vontade, o desejo de Deus. Aquilo que ele nasceu, aquilo que ele foi escolhido. Uma coisa assim. Talvez você está aqui nessa noite pensando, eu sou só mais um. Talvez você está aqui nessa noite, é só mais um culto. Talvez você está aqui nessa noite pensando assim, eu vim passear na igreja, eu vim perder tempo. Mas o Espírito de Deus coloca no meu coração para dizer para alguém, ei, você é escolhido. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer realizar algo através da tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Como Deus tinha um propósito na vida de João, aquele que nasceu de um ventre estéril, nasceu de uma mulher avançada de idade. Dentro deste texto eu quero meditar com você dentro do Evangelho do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a João, e João começou a pregar no deserto. Então João não foi no palácio pregar. João não foi dentro da cidade pregar. João não foi pregar onde estavam as massas, não. Ele foi pregar no deserto. O que tem no deserto? No deserto não tem nada. No deserto não tem nada. Mas é no deserto que João começa a pregar. Em um tempo de apostasia, em um tempo que a igreja daquela época, as sinagogas estavam corrompidas, o povo estava preocupado com dinheiro, estava preocupado com tanta coisa, se cumpria aquilo que Isaías falava, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É neste tempo que o profeta João Batista vai começar a pregar a palavra do Senhor. E quando ele prega dizendo assim, arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que largar o pecado, vocês têm que se arrepender e ser batizado para perdão dos pecados. Ele começou a pregar, e quando aquele homem começou a pregar, irmão João, quando ele começou a chamar atenção, quando ele começou a chamar atenção, as massas vêm ter com ele, as multidões vêm ter com ele, por quê? Meu Jesus vai falar dentro da palavra, que a Isaías vai dizendo assim, o que vocês foram lá ver no deserto? Um homem ricamente bem vestido? Não. Aqueles que estão ricamente bem vestidos estão dentro do palácio. Então o que vocês foram ver lá no meio do deserto? Um profeta? Sim, eu vos digo que um profeta. E de todos os nascidos de mulher, não teve nenhum profeta maior do que João Batista. O meu Jesus falou. Glória a Deus. E João Batista vai pregar a palavra de Deus para o povo. Vai pregar para os fariseus. Vai pregar para os religiosos. Vai pregar para aqueles que conheciam a Bíblia. Vai pregar para aqueles que, quem sabe, conheciam mais do que eu de Antigo Testamento. Vai pregar para os publicanos. Vai pregar para os pecadores. Vai pregar para as prostitutas. Vai pregar para toda espécie de pessoa. E a mensagem é uma só. Arrependei-vos. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que mudar de vida. Porque o machado já está posto diante da raiz da árvore. Se você for a árvore que não produzir bons frutos, você vai ser cortada e vai ser jogada no fogo. Ele pregava duro. Talvez era um profeta, talvez era um homem de Deus que no dia de hoje ninguém abriria a porta para ele. Talvez seria um homem de Deus, pastor Paulo, que nos dias de hoje ninguém daria lugar à voz dele. Porque ele pregava aquilo que o povo não queria ouvir, mas aquilo que o povo precisava ouvir. Guarde uma coisa no teu coração. Aleluia. Eu posso subir no altar e dizer para você, como diz o meu amigo pastor Paulo, muitas das vezes quando ele me encontra, é só vitória. Eu posso dizer para você assim, é só vitória. Eu posso dizer para você só bênção, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer. Mas o evangelho de verdade, ele te confronta. O evangelho de verdade fala, você está errado, você tem que mudar de vida. O evangelho de verdade, ele te transforma, ele te muda. Aquilo que não te confronta, não te muda. Mas agora o evangelho que eu vim pregar nessa noite, ele confronta. João vai começar a pregar a palavra de Deus para aquele povo. Vai virar primeiramente para os fariseus, para os religiosos, vai dizer, vocês não passam de umas cobras, vocês não passam de uma raça de víbora, porque vocês conhecem a palavra, mas vocês andam errado. Vocês conhecem a
mas vocês mesmos não fazem. E João vai pregar a palavra de Deus. E dentro deste contexto, eu quero te apresentar o Evangelho segundo João Batista. Por quê? O Evangelho de Jesus Cristo está baseado em muitos pontos. Mas essa noite eu quero destacar 4 pontos que o Evangelho está baseado. Qual é o primeiro ponto? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus é confrontada pelo Evangelho. Dentro dela tem que despertar uma coisa. Que coisa? Um arrependimento. Tem que despertar um arrependimento. Porque sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem salvação. Nada adianta a pessoa ir na igreja. Nada adianta a pessoa ouvir a palavra. Nada adianta a pessoa estar no meio do povo de Deus e ela não se arrepender das suas ações. Ela não se arrepender dos seus pecados. A Bíblia vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7 a 11. A Bíblia vai contar acerca da tristeza segundo Deus, a tristeza segundo os homens. Eu já ensinei isso aqui algum tempo atrás. O que é a tristeza segundo Deus? É o arrependimento. E a Bíblia diz lá, a tristeza segundo Deus, pastor Paulo, opera a salvação. Mas agora a tristeza segundo os homens opera a morte. O que é isso? Tristeza segundo Deus é quando você se arrepende de todo o teu coração e larga. Tristeza segundo os homens é quando você erra e você tem remorso. Nossa, o que eu fiz está errado, mas continua fazendo. A vida que eu estou levando está errado, mas continuo fazendo. A vida que eu estou levando está errada. Eu sei que está errada, mas eu continuo com as mesmas práticas. Continuo com os mesmos erros. Isso é remorso, não é arrependimento. Mas aí vem João pregando no meio do deserto, as massas vêm se encontrar e ele prega: arrependei-vos. A Bíblia diz, dando um pulo dentro da mensagem mais para frente, para o capítulo 4, e eu volto para o capítulo 3. A Bíblia diz no capítulo 4, aqui no final do capítulo 3 e no capítulo 4, que Jesus é batizado, pastor Paulo. Jesus é batizado, você conhece a palavra de Deus e sabe que Jesus foi batizado por João Batista, este que pregava no deserto. Quando Jesus é batizado por João Batista, o céu se abriu, a pomba, o Espírito Santo desceu de forma corpórea, e a Bíblia diz com a voz disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. A Bíblia diz que Jesus fica 40 dias dentro do deserto, 40 noites. E quando Jesus, pastor Valdemar, começa a pregar, a Bíblia diz que ele pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem Evangelho sem arrependimento. Não tem salvação sem arrependimento. A Bíblia diz que Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo assim: os judeus procuram um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós lhes pregamos Cristo crucificado. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra de sabedoria humana, mas com demonstração de poder e Espírito Santo. Nenhum outro assunto propus ter convosco, senão a Cristo e este crucificado. O Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação é o Evangelho que te confronta. É o Evangelho que mostra que você está errado. É o Evangelho que mostra que você tem que mudar de vida. É o Evangelho que mostra que para que a salvação te alcança, você tem que deixar. O primeiro ponto que eu destaco, desses 4 pontos que eu quero destacar nesta noite, é o arrependimento. É preciso arrependimento. É preciso arrependimento, é preciso se arrepender. O texto diz aqui nesta noite que os publicanos iam se encontrar com João. Ei, João, eu sou publicano. O que eu tenho que fazer, João? A partir de agora você não rouba mais. A partir de agora, soldado, você não maltrata ninguém mais. Ei, você, meretriz, a partir de agora você larga a prostituição. Arrependimento. O segundo ponto do Evangelho, quando uma pessoa se arrepende e a salvação a encontra, sabe o segundo ponto? É o perdão. A Bíblia diz, e nesta noite nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas quando acaba o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, o verso 9 em diante, pastor Paulo, a Bíblia diz assim: se vocês não perdoar aqueles que vos ofendem, o Pai Celestial não vos perdoará. Outro ponto do Evangelho então é o perdão. Primeiro, a gente se arrepende. Deus alcança a nossa vida, o nosso coração pela palavra, pelo arrependimento. E Deus perdoa os nossos pecados.
mas nós também temos que perdoar as outras pessoas. Não tem evangelho sem perdão. Ah, mas eu sou a pessoa que guarda mágoa. Perdoa. Mas eu sou a pessoa que guarda as coisas que as pessoas fazem. Perdoa. Perdoa. Se não perdoar, o Pai não vai perdoar. Se não liberar dentro do coração perdão, Jesus não vai te perdoar. A condição para ser perdoado dentro do Evangelho é perdoar também o meu próximo. Nós oramos nessa noite, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Talvez em outra Bíblia, outra tradução estaria assim, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. O Evangelho consiste nessas coisas: arrependimento para a salvação, perdão de Deus, mas também perdão nosso, perdoando as outras pessoas. Muitas das vezes você que está aqui faz tempo que Deus quer te entregar algo, mas porque você não perdoa alguém, isso não chega na tua vida. Talvez você está aqui nessa noite e Deus quer te batizar com o Espírito Santo, mas porque você não libera perdão, Deus não batiza. Talvez Deus quer te entregar uma bênção tão grande, mas porque você não libera perdão, a bênção não vai. Quando você libera perdão para uma pessoa, você está deixando um fardo, você está deixando um peso, você vai ser aliviado. Então o Evangelho consiste em perdão. Primeiro, eu ser perdoado da parte de Deus. Segundo, eu perdoar aqueles que me ofendem. O terceiro ponto que eu quero destacar dentro desta mensagem, daqui a pouco nós vamos orar. Ei, evangelista, eu vim aqui para receber minha bênção, a sua vitória, essa palavra dura. A palavra dura muda a vida e salva a alma. A Bíblia diz, aqui nesta noite, aqui que João vai falar assim: vocês que têm 2 túnicas, reparta com quem não tem. Vocês que têm alimentos, reparta com quem não tem. Qual é o terceiro ponto, evangelista? O amor. A Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos ama, Jesus te ama. Glória a Deus. Jesus ama a minha vida. Jesus ama aquele que está lá fora. Glória Porém, a Deus, aleluia. no Evangelho, nós precisamos amar uns aos outros. O Evangelho consiste no amor. A Bíblia diz, Diaconisa Neuza, que os fariseus, os escribas, chegaram diante de Jesus e falaram: ei, dos 10 mandamentos de Moisés, que está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, qual é o mais importante? Jesus vai falar assim: dos 10, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu olho aqui João pregando o Evangelho e dizendo: você tem 2 túnicas, você tem 2 ternos, você tem 2 calças, você tem 2 camisas, você tem 2 saias, reparte com quem não tem. Você tem 2 meias, você tem 2 par de meia, reparte com quem não tem. Você tem comida sobrando na tua casa, está quase estragando e não doa, reparte. É o Evangelho. Amar o próximo, amar aquele que está caindo, amar aquele que está na sarjeta, amar aquele que está no fundo do poço, amar aquele que está no homossexualismo, amar aquele que está no tráfico, amar aquele que está na prostituição, no adultério, no jogo, amar aquele que está perdido na bebida. É o Evangelho. Ama o teu próximo. Sabe por quê? Quando você olha para uma pessoa, você tem que enxergar uma coisa em primeiro lugar na vida de uma pessoa: a roupa, evangelista, a maneira que ele fala, a maneira que ele se porta. Você tem que enxergar que dentro dessa pessoa tem uma alma. Independente do erro, independente do pecado. Quando você olha para a vida de alguém que está perdido, está no fundo do poço, está no vale da sombra da morte, está em uma situação terrível, tem que olhar para essa pessoa e dizer: aí tem uma alma e meu Jesus quer salvar. Aí tem uma alma e meu Jesus também morreu por essa alma. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho consiste em você olhar para aquele que está no tráfico perdido e olhar: ali tem uma alma, meu Jesus também morreu por ele. O Evangelho consiste em você olhar para um publicano, que é um ladrão, como Zaqueu, como Mateus, que foi um apóstolo. Aí tem uma alma. Muitas das vezes eu aplico o pastor Paulo, talvez você já escutou falar o que eu vou falar aqui agora. A Bíblia vai dizer, em Lucas capítulo 5, versículo 27, Jesus vai passar na recebedoria. E a Bíblia diz que ele vai chamar o nome de um homem lá na recebedoria chamado Levi. Alguns teólogos vão dizer, pastor Valdemar,
que lá naquele momento, na recebedoria, tinha vários publicanos. Ei, judeu, publicano, estavam vestidos, bem dizer, da mesma maneira. Barba na cara. Como é que você ia reconhecer quem era quem sem conhecer? Jesus virou para um e falou: Levi, eu te conheço, Levi, me segue, Levi. E a Bíblia diz que Levi, o publicano, deixou tudo e seguiu. Alguém poderia olhar e dizer assim: mas Jesus, você está doido? Ele é publicano, ele é ladrão. Mas Jesus, quando olhou para ele, enxergou uma alma, enxergou uma grande obra que tinha na vida dele. Glória a Deus, Independente do aleluia. dinheiro, independente do pecado, Glória a Deus, independente da aleluia. falha. O Evangelho consiste também no amor. Meu Jesus falou assim: ei, um mandamento deixo para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. Amar outra pessoa significa não atacar. Amar outra pessoa significa estender a mão. Amar outra pessoa significa, sabe o quê? Tratar ela como você queria ser tratado. Amar outra pessoa significa não atacar, não maldizer, não falar mal, não se levantar contra. Amar outra pessoa significa, independente do erro e do pecado, você amar esta vida. Porque o Senhor Jesus amou. A Bíblia diz aqui onde o pastor Paulo leu nessa noite, alguns versos antes ou depois vai dizer assim, onde ele leu nessa noite. Ei, ninguém tem maior amor que isso, de dar a sua vida pelos seus amigos. Porque se vocês fazerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho consiste nessas coisas, amar o próximo. O Evangelho consiste no arrependimento, o Evangelho consiste no perdão, mas o Evangelho também consiste no amor. Eu já preguei, já ensinei para vocês acerca dos dons espirituais, que a Bíblia conta. Só que a minha Bíblia diz que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 13 ou 14, dizendo assim: irmão Érico, de todos os dons, o maior dom é o amor. É maior que a profecia, é maior que a revelação, é maior que a palavra da sabedoria, é maior que a palavra do conhecimento, é maior que o dom de milagres, é maior que o dom da fé, é maior que o dom de curar, o dom do amor. O amor. O Evangelho tem muitos pontos, mas eu destaco esses 4 pontos. Primeiro ponto: arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação. Zaqueu foi salvo, a salvação chegou, como eu preguei domingo passado, porque ele se arrependeu. Levi virou apóstolo, foi salvo, porque se arrependeu. Maria Madalena, Jesus expulsou os demônios, ela foi salva, porque se arrependeu. Quantas pessoas estavam num estado terrível de vida, mas se encontraram com uma palavra dura, que é o Evangelho, e se converteram. Glória Sabe a por Deus, quê? aleluia. Porque se arrependeram. Porque Grande foram Deus, perdoados. aleluia. Jesus perdoou os Glória a pecados. Porque Deus, aprenderam o que é o amor, aprenderam o que é amar o próximo. Pregador, onde dentro desse texto está falando do amor aí? Quando João Batista prega para o publicano dizendo assim: a partir de agora você não rouba mais. O que significa isso? Ama agora o teu próximo. Não faz mais isso por ele. Quando João Batista está dizendo para o soldado, não maltrata ninguém, ele está dizendo: ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Qual é o 4º ponto desta pregação para mim acabar essa noite? Porque queremos ouvir a oração nessa noite, ver Deus operar, ver Deus trabalhar. O 4º ponto desta pregação não está escrito aqui, mas se aplica dentro desse texto. Qual é o 4º ponto? O 4º ponto do Evangelho é a renúncia. Eu era publicano, a partir de agora eu renuncio, agora eu sou servo de Deus. Eu era cachaceiro, a partir de agora eu largo a cachaça e sou servo de Deus. Eu era uma pessoa fumante, a partir de agora eu largo o cigarro e sou servo de Deus. Eu era uma pessoa que usava droga, a partir de agora eu largo por amor a Cristo e renuncio a si mesmo. Onde está dizendo isso nesse texto, evangelista? Quando João está dizendo: você é publicano, não rouba mais. Você é soldado, não maltrata ninguém, se contenta com aquilo que você recebe. O que é isso? Renuncia a tua vontade, renuncia a tua carne. Muitas das vezes eu prego e ensino o pastor Paulo dizendo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 17 a seguir, a Bíblia vai dizer assim, irmã Maria Beijo. A Bíblia diz que a carne e o espírito estão em constante ataque. Constantemente a carne e o espírito estão em confronto. Constantemente o teu espírito e a tua carne estão brigando. Constantemente. Por quê? O
O espírito, irmão Luiz, o que é que você vê no culto? A carne diz assim, eu estou cansado, hoje eu vou ficar em casa. O espírito diz assim, ei, essa madrugada você vai orar. A carne diz, não, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. É uma briga. É uma briga. O espírito diz assim, não, você não vai beber não. A carne diz, mas eu estou com vontade. O espírito diz assim, não, você não vai ficar olhando mulher na rua não. A carne diz, ah lá, olha como ela está vestida. É uma briga. É uma briga. É uma briga constante. A carne e o espírito estão brigando todo o tempo. A pergunta é, quem vai dominar a tua vida? A tua carne ou o teu espírito? A minha Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 1, Jesus falou assim, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o Evangelho. O Evangelho é você renunciar à tua vontade, renunciar aos teus desejos, renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é o Evangelho. Meu Jesus pregou a palavra de Deus, se não me falha a memória. Vai ter Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante, vai dizer assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida. Vai achar a sua vida. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Glória a Deus, aleluia. O que significa isso? Eu renuncio aqui a minha vida de coisas erradas e coisas mundanas, para um dia eu viver uma vida eterna do lado do meu Salvador. Aleluia. Isso é o Evangelho. Glória a Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho muitas das vezes aí fora está defraudado. Pessoas pregam o Evangelho. Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar moto, Jesus vai abrir a porta, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, Jesus vai curar. Mas esquece de pregar o Evangelho da renúncia. Esquece de pregar arrependimento. Esquece de pregar salvação. Esquece de pregar que a pessoa tem que renunciar a si mesmo, seguir a Jesus, para um dia morar no céu. É, Jesus, aleluia. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Eu entrei dentro dessa secretaria aqui um minuto, pastor Paulo, o Espírito Santo disse assim para mim, enquanto você tem oportunidade, prega o Evangelho para a minha igreja. Enquanto você tem oportunidade, prega para eles que é preciso renúncia, é preciso arrependimento, é preciso perdão, é preciso amor para morar no céu. É preciso uma mudança de vida. Ei, a mudança de vida vem através dessas coisas. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O que é Evangelho? Significa boas novas. A minha Bíblia diz, eu acho que está em Lucas. Lucas no capítulo 1, aqui se não me falha a memória. Ó, o versículo 8 em diante. A Bíblia diz aqui, ó, para você ver o que é o Evangelho. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou um resplendor de luz, e tiveram grande temor. Olha a mensagem, pastor Paulo. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que seria para todo o povo, pois hoje, na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo do Senhor. Glória a Deus, O Evangelho é boa notícia. O Evangelho que pega o homem no fundo do poço e coloca ele de pé. É o Evangelho que pega a pessoa da beira da morte e faz se assentar com os príncipes. É o Evangelho que pega o homem na lama e coloca os pés sobre uma rocha. É o Evangelho que coloca na vida de uma pessoa derrotada um novo cântico na boca. É o Evangelho que restaura a casa, restaura a família. É o Evangelho que restaura a sua fé. É o Evangelho. E João pregava para aquele povo, arrependei-vos e seja batizado. A pessoa se arrepende, recebe o perdão dos pecados, recebe o amor de Deus, a pessoa nega a si mesmo e a pessoa desce nas águas do batismo. O que é descer nas águas do batismo, pregador? O que é descer nas águas? Quando a pessoa desce, ela está mostrando para todo mundo, eu estou morrendo para o mundo, estou morrendo para minhas vontades, morro aqui na água para o mundo e me levando uma nova vida com Cristo Jesus. Aleluia. É só o Evangelho que apaga as tuas transgressões. Aleluia. É só o Evangelho que apaga os teus pecados. É só o Evangelho que apaga as tuas manchas. É só o Evangelho que faz você mudar de vida. Tá bom, O Evangelho é algo tão poderoso que é respeitado muitas das vezes até por facções.
Sabe por quê? Porque é poderoso. Porque ele sabe que se Jesus entrar na vida de uma pessoa, realmente essa pessoa muda de vida. Glória a Deus. Realmente essa pessoa muda de vida. O Evangelho é algo tão poderoso que é só o Evangelho que pode tratar com aquele que ninguém trata. Por que você diz isso, pregador? Porque o texto diz aqui onde lemos nesta noite as palavras do profeta Isaías dizendo, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, que era João, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, os seus caminhos. Todo vale vai se encher, e vai se abaixar todo monte, todo outeiro. Escuta essa palavra e guarda. E aquilo que é torto vai se endireitar. Glória a Deus. Aquilo que é áspero vai se aplainar. Glória a Deus. Ei. Aleluia, Jesus. Eu vou acabar essa mensagem aqui, mas como dizem no mundo, pau que nasce torto nunca se endireita. Na presença de Jesus se endireita e vira pregador, vira missionário, vira homem de Deus, vira mulher de Deus. É a vida transformada. Sabe por quê? É o Evangelho. É só Jesus que transforma. Não importa o teu pecado, a tua falha, o teu erro. Se hoje você se arrepender, você vai ser perdoado. Se hoje você ser perdoado, você recebe o amor de Deus. Se hoje você decide negar a si mesmo, você vai alcançar uma salvação, vai se tornar um homem, uma nova mulher. O texto diz em 2 Coríntios 5,17, 5,16: portanto, pastor Paulo, ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque assim como nós conhecemos a Cristo segundo a carne, e ele já não está mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É o Evangelho, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho restaura, o Evangelho salva. A Bíblia diz no profeta Isaías: ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo você é sarado dos teus pecados. Pelas pisaduras de Cristo seu passado é apagado. E Jesus te escreve uma nova história hoje. Se Glória a você... Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! É o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. Ei, talvez eu não seja a pessoa que tem mais conhecimento neste mundo bíblico e teológico. Talvez eu não sou a pessoa que tem mais dinheiro nessa terra, mais posse, não. Mas eu ainda prego que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Eu creio que vai te levar para morar no céu. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Então levanta a tua mão e diga glória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, redei, caia, suri, mindiorei,